Eu acho que sim. Eu acho que houve uma experiência muito pouco estudada, muito pouco compreendida, e da qual há, na verdade, uma representação deformada, que foi a experiência da Revolução Cultural Proletária na China. Depois da Revolução de 49 na China, o processo de construção do socialismo lá foi muito similar ao da União Soviética. O que ocorreu lá com a União Soviética? Houve uma transferência da propriedade privada para o Estado, até mais paulatina na China do que na União Soviética. Houve essa transferência do campo industrial fundamental, houve uma distribuição de terras aos camponeses. E a maior parte dos comunistas, dos partidos comunistas, compreendeu que isso já significava o fundamental para a transição socialista. Se instaurar o socialismo por consequência dessa transformação política, do Estatuto da Propriedade. Exatamente igual ocorreu na Rússia. Só uma minoria do partido, inclusive o Bolsonaro, é que revelaram um certo desconforto com o que estava se passando nesses anos todos. 49, 50, 54. Qual era esse desconforto? O que o mal estava percebendo, embora não tivesse elementos teóricos para pensar? Isso era impensado. Mas ele, pela sensibilidade, pela política, pela sua profunda ligação com a classe trabalhadora, ele sentiu um certo desconforto em relação a ele via que os quadros do partido, os elementos que ocuparam os postos de direção do partido do Estado, gradativamente iam se diferenciando da grande massa trabalhadora. Gradativamente. Havia eles e havia a massa. No nível de vida, no poder, no modo de tratar as pessoas. E havia gradativamente uma distância, como na Rússia, uma distância entre os que dominam e os que obedecem. Exatamente porque você sabe por quê. Mal uma minoria no partido. Então mal tenta, uma primeira vez, lançar um movimento de retificação desse processo. Que falha. A direita do partido aproveita para deslocar o poder. Ele é enfraquecido nesse período. Algum tempo depois ele consegue restabelecer força suficiente para lançar um outro movimento visando retificar essa situação. O movimento de educação socialista também fracassa, porque não é possível reformar um Estado dominado por interesses antissocialistas com métodos que apelam para uma retificação feita por esses próprios antissocialistas. Então, o que o mal compreende é a necessidade do movimento ser um movimento de massa. Quem que pode transformar essa situação? A própria massa, que é vítima, vítima dessa situação. Então, isso começa a ocorrer só em 65, com a chamada Revolução Cultural Proletária. O que é a Revolução Cultural Proletária? É, a rigor, um levante de massa. É uma revolução dentro da revolução. Um levante, imagine, se isso imagine se isso é possível de se compreender, vendo a Rússia, os países da Europa Oriental, onde os trabalhadores são completamente subjugados e dominados. Não tem qualquer autonomia política. Num país, nos países que se diziam países de trabalhadores, dominados pelos trabalhadores. Então, na verdade, um levante de massa. Os trabalhadores começam a ocupar as fábricas, as escolas, as comunas populares, as prefeituras, os ministérios, secretarias, os órgãos públicos, tomar e destituir os dirigentes e criar comitês populares formados por trabalhadores, estudantes e funcionários.
Começa com estudantes, aliás, o processo transformador. Depois ele se estende para a massa trabalhadora operária. Veja que coisa incrível, né? Nunca vista na história antes. Depois de uma revolução, há uma outra revolução, né? Para justamente, né? Destituir uma nova burguesia que acaba se formando na China. Né? O Mao vai conduzindo o processo aos trancos e barrancos. E minoritário, a maior parte do tempo, né? Com relação ao esforço funcionário para ele, né? E ele próprio começa a sentir, né? Os seus próprios inimigos. Né? Então, quando a massa trabalhadora, né? Começa a colocar objetivos que vão muito além do que ele imaginava sendo os objetivos da transformação, ele acaba não acompanhando, né? O movimento de massa. Né? Então, há inimigos também da própria concepção do qual tem o processo. Né? Isso não fica muito claro para os agentes. Né? A reflexão sobre a ação cultural só vai vir a ser feita mesmo pelos paulistas, ocidentais, né? Pelos intelectuais, né? Como sempre é. Intelectuais paulistas já começam a refletir sobre o processo do acontecido lá. Né? Eu escrevi um pequeno livro sobre esse processo, sobre o Mao, um pequeno livro sobre o Mao, no qual eu quero reconstituir os principais momentos desse processo. Na Romênia, na Iugoslávia, todos esses lugares, né, a relação de produção não tinha ser modificada. Eram capitalistas e continuavam sendo. Por quê? Porque o trabalhador era assalariado. O trabalhador, ele realizava as tarefas manuais, controladas, né, por dirigentes. Né? Portanto, ele era dominado, né, e dirigido por uma pequena cúpula de dirigentes de fábricas. Né? Portanto, ele produzia sobrevalor, mais-valia. Essa mais-valia era apropriada por essa classe burguesa, no mesmo processo. O que tem como ocorrer, então? A quebra das relações de produção. Não o Estatuto Jurídico, que não leva a nada, não muda nada. Só passa o domínio de uma classe para outra. Na previdência. É criar, eliminar o diretor da fábrica, que é o homem que controla e dirige o processo de valorização, e criar um poder próprio trabalhador lá dentro, o comitê de trabalhador, o comitê de fábrica, para o próprio trabalhador controlar o processo de trabalho. E o poder político tem que ser controlado pelos trabalhadores. Não é possível o trabalhador, né, ficar sob a direção de uma cúpula que se diz comunista, se diz proletária, para que defenda os interesses estranhos da massa trabalhadora. O que foi a visão cultural desse aspecto? Foi a destituição dos dirigentes, a tomada direta do poder pelas massas. Comitês de trabalhadores controlando a cidade, controlando a secretaria, controlando a universidade, né? E assim por diante. É claro que a dimensão da ação cultural não foi tão grande assim, não se espalhou pela China toda. Né? Foi um processo mais limitado. Né? Não conseguiu mudar as relações de produção muito, né? Atingiu uma ou outra fábrica. Né? A reação à ação cultural foi imensa dentro do Partido Comunista Chinês, né? Que acabou conseguindo destruir o próprio processo funcionário. Né? Acabou por anular a transformação social ocorrida ali. Né? Foi um processo frustrado, porque acabou em derrota, mas nos trouxe muitos ensinamentos sobre o que era uma transição socialista. Preciosos, porque se houver a possibilidade, né, se a história ela abrir de novo a possibilidade de uma ultrapassagem do capital, eu espero muito que esse momento ocorra, não é? Se isso ocorrer, as lições da evolução cultural são imprescindíveis, para que nós não tenhamos de novo essa repetição da história, né? De novo a União Soviética, de novo a Romênia, de novo a Iugoslávia, de novo a Hungria, de novo essa porcariada que nós tivemos, e esse fracasso enorme de novo que nós tivemos. Né? Então é imprescindível o que ocorreu lá, refletir sobre isso, pensar sobre isso, extrair lições disso, né? Se essa porta se abrir, né? E a possibilidade que isso ocorra é tão grande quanto não ocorrer. É algo que está colocado na história, que é um processo que não se interrompe jamais.